Estamos de volta a mais um tema para debate por aqui. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, arquivou 2 investigações contra políticos do PL por postagens com supostas incitações aos atos golpistas do 8 de janeiro. Foram suspensos os processos contra o deputado federal André Fernandes e a ex-deputada federal e pré-candidata Silvia Waiapi. Eles haviam sido acusados pela Polícia Federal de incitar os atos por meio de conteúdos que mostravam a tomada na esplanada dos ministérios. Em ambos os casos, a decisão de Moraes seguiu o parecer da Procuradoria-Geral da República. A PGR entendeu que a postagem de Silvia Waiapi se baseou em uma republicação de conteúdo amplamente divulgado e que aconteceu depois dos atos. Já no caso de André Fernandes, a PGR entendeu que não foi possível demonstrar o nível de influência do deputado na invasão dos prédios dos 3 poderes. Silvia Waiapi disse que recebeu a decisão com serenidade e respeito às instituições. A CNN tenta contato com André Fernandes, mas ainda não obtivemos resposta. Vamos voltar ao debate. Poit, Moraes arquiva essas ações do 8 do 1 contra o PL por técnica ou é um cálculo político? Olha, João, eu que sou um crítico do ministro Alexandre de Moraes, né, tenho que reconhecer que isso tinha que ter sido arquivado faz tempo, né? E ele está seguindo a análise técnica, está arquivando, seguindo a recomendação da PGR. A recomendação da PGR que ele não seguiu em alguns casos, uma delas foi a liberdade do lesão, o ministro Alexandre de Moraes não tocou em frente, PGR recomendou, o cara acabou morrendo na cadeia. Agora, esta daí, decisão técnica e que deveria ter sido técnica tomada desse jeito há muito tempo. Imagina você manter uma pessoa ou condenar ou colocar uma pessoa, né, como se diz no interior, no mesmo balaio. 3 tipos de pessoas, vamos dizer assim, vai. Primeira, que quebrou, que depredou, invadiu o prédio público, tá? Tem que ser punido. Segunda, que organizou, que financiou, também tem que ser punido. Terceira, que repostou algo depois da invasão. No caso da parlamentar aí, da Waiapi, tenha santa paciência. Mas é óbvio. Aí chega a PGR e diz, olha, realmente isso aqui acho que não tem nada a ver. Quanto tempo depois, gente, para arquivar? Por que não arquivou antes? Sabe? Então, isso me leva a crer que realmente pesou a mão. E não só com esses, quantos outros? A Justiça, o ministro Alexandre de Moraes, o STF não pesou a mão e poderia ter revisto lá atrás. Agora, anos depois, reputação destruída, sabe? Aquele negócio, depois que sai na manchete, a correção vai ter quanto espaço? Quanto que o Alexandre de Moraes vai dar luz para isso? Depois que a reputação da pessoa foi destruída de repente, né? E o próprio Zé fala aqui de tantos, às vezes, injustiçados que estão na cadeia, estão esperando e por aí vai, deveriam ter o mesmo tratamento. Portanto, Ju, técnica, mas leva a gente a crer, como outras decisões do ministro, eu também acreditei que existia alguma motivação política, leva a gente a crer que é um momento, vamos dizer assim, uma coincidência, né? O STF sofrendo pressão, o STF sobre ataque da opinião de algumas pessoas, o próprio ministro, né, e sua esposa, né, sendo colocados sob suspeita de algum conflito com o Master, devido ao contrato da sua esposa de 100 e tantos milhões ali com o Master. É muita coincidência isso ser feito agora, mas eu tenho que reconhecer uma decisão técnica importante e correta que deveria ter sido tomada há muito tempo. Cardoso concorda, técnica ou cálculo político? Até uma discordância do Poit. O juiz não decide a hora que ele bem quer arquivar inquéritos, né? Na hora que chega para ele. Né? Tirando a hipótese de ter um habeas corpus ter sido impetrado, ele ter indeferido, mas aí seguramente teria havido um recurso para a turma e aí haveria uma decisão coletiva e não dele. Ele não pode, de repente, falar assim, sabe aquele inquérito lá, olha, que não chegou para mim ainda, que não concluiu a investigação, olha, arquiva aí, tá? Isso não existe. É na hora que chega para ele. E se o processo chegou agora, é agora que ele tem que tomar a decisão a partir da manifestação da Polícia Federal e do Ministério Público.
Então, portanto, não há uma coincidência com o momento político, há uma dimensão processual que não pode ser ignorada para a gente tirar ilações políticas daquilo que não existe, o que não é possível ocorrer. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu não posso também concordar com, olha, quando atinge os meus amigos, a decisão não é técnica, mas quando absolve os meus amigos, ela é técnica. Olha, ou eu avalio que o ministro Alexandre de Moraes tem, em regra, a técnica jurídica como fator de convicção, e eu posso até discordar, neste caso eu concordo, naquele caso eu discordo, ou então, pelo contrário, eu acho que ele nunca faz uma avaliação técnica e não posso dizer, então, que neste caso ele o fez. E aí não fez lá, não fez cá, então é tudo um Deus dará. O que não me parece verdade. Basta olhar as fundamentações de todas as decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, posso discordar ou concordar, mas eles expressam uma convicção jurídica. E como neste caso, isso foi analisado pela Polícia Federal, isso foi analisado pelo Ministério Público, e no momento que chegou Alexandre de Moraes, ele falou, olha, a Polícia Federal, o Ministério Público tem razão. Onde está a conveniência política da decisão de Alexandre de Moraes? Onde está a coincidência se ele não pode, de ofício, simplesmente trancar processos que a ele não chegam? Não existe. Então, acho que essa tentativa de demonizar o ministro Alexandre de Moraes, de demonizar o Supremo Tribunal Federal, partindo do pressuposto que tudo que eles fazem é político, que não é sério, então eles sempre decidem pelo sabor do momento, eu acho que é um equívoco que não contribui efetivamente com o fortalecimento das nossas instituições. Nós estamos construindo uma visão que ela não corresponde à verdade. E olha, eu discordo muitas vezes de decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu discordo das decisões do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Gilmar, do ministro Cássio, mas eu não vou, em momento algum, sem uma demonstração clara, dizer que eles agem de forma oportunista e inconveniente, porque eu acho que isso não é de todo correto quando efetivamente eu tenho uma situação que democraticamente se justifica. Então, eu acho que esse arquivamento foi correto, acho que outros arquivamentos foram acertados. Posso discordar de um arquivamento, como posso discordar de um não arquivamento, independentemente da pessoa ser meu aliado ou meu inimigo. Acho que isto é fundamental para que nós tenhamos o Estado de Direito preservado, as nossas instituições democráticas preservadas, e nós não demonizemos pessoas pelo simples fato de discordarmos dela.